Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Bom dia a todos, que a graça maravilhosa do nosso Deus continue sendo abundantemente nas nossas vidas. A palavra do nosso Deus em Joel 2, dos versículos 12 e 13, nós vemos a misericórdia do Senhor. E nos diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Santo e eterno Deus, graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade, quando temos o privilégio de te adorar, de te louvar, de exaltar o teu nome, reconhecendo a tua soberania, a tua grandeza e a tua bondade. Graças te damos por esse dia. Graças te damos pela vida de cada ouvinte. Te louvamos porque o Senhor tem sido um Deus bondoso. É um Deus soberano, mas apesar de toda a tua soberania, se importa com cada um de nós. Nesse momento nós colocamos, Pai, cada lar. Te apresentamos cada lar. Te apresentamos, ó Deus, os enfermos. Ó Senhor, cura, Pai, aqueles que o Senhor quer curar. Aqueles que estão cirurgiados, dá uma boa recuperação. Aqueles que estão em tratamento, Senhor, abençoa, Pai, cada medicamento. Tu és médico por excelência, Pai. E nós sabemos do teu poder e da tua bondade. Visita os lares enlutados, os lares entristecidos, ó Deus. Restitui-lhes a alegria, Senhor. Ó meu Deus, tem misericórdia do teu povo, Pai. Atende, Senhor, o nosso clamor, atende o clamor do teu povo, Pai. A tua palavra nos diz que o Senhor não rejeita a nossa oração, apesar de nós. Por isso nós te pedimos que em nome de Jesus, continua nos ouvindo e nos respondendo. Não porque nós temos nenhum mérito, mas é porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus de promessa, e é um Deus que cumpre todas as promessas. Te apresento também, Pai, a cada ouvinte que ouça a tua palavra, assim como também a cada um de nós, que ouçamos a tua palavra e que essa palavra continue fazendo transformações nas nossas vidas, para que possamos viver uma vida de arrependimento. Produz arrependimento em nossos corações, produz gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
A graça e a paz do Senhor nosso Deus estejam com todos, que Deus possa estar nos confortando, nos consolando todos os dias, como tem feito. E o Senhor nos propõe todos os dias um convite à adoração, um convite à reflexão, um convite à prática da palavra do Senhor. E nós temos a oportunidade diariamente de estarmos meditando, estarmos aprendendo mais, refletindo e sermos orientados pela palavra do Senhor. Eu quero ler com os irmãos agora, nesse momento, um texto da palavra, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Estarei lendo alguns versículos, e o texto, ele compreende os versos 10 a 20, mas estarei lendo somente o versículo 12 e o versículo 13. Fala assim: quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e para as luas novas, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Que Deus assim abençoe essa palavra. Quando a gente olha para o contexto do profeta Isaías, Isaías profetizou, pregou principalmente para o reino de Judá, que era o reino do sul. Porque a gente sabe que depois da morte do rei Salomão, filho do rei Davi, o reino foi dividido. Agora existiam dois reinos, o reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. Mas para Deus a gente sabe que era um povo só, era o povo do Senhor, o povo do Senhor. E algum tempo depois dessa pregação do profeta Isaías, o reino do norte, o reino de Israel, ele foi invadido pela Síria, e muitos dos seus moradores foram levados para o exílio.
Então esse era o contexto. Apesar de toda a dedicação do profeta, o reino de Judá, infelizmente, estava vivendo num período de grande declínio espiritual. Não era um momento bom, não era um momento de calmaria, e tal era a situação desse povo que o profeta Isaías teve que pregar duramente contra o culto hipócrita praticado pelas pessoas. É o que a gente acabou de ler. E Deus não se agradava dessa religiosidade, dos incensos, das festas, das luas novas, das convocações solenes, de todas essas solenidades, e isso estava causando aborrecimento à alma do Senhor, como é falado aqui no versículo 14. E isso era pesado para o Senhor. Estou cansado de as sofrer. Ele fala no finalzinho do versículo 14. Então, esse era o contexto. Era um culto hipócrita. Naquela época, o povo ele tinha caído numa prática religiosa formal. Era muita formalidade, muita pompa, mas era sem vida e sem fervor espiritual. Apesar deles praticarem todos os ritos religiosos, Deus lhes diz, por meio do profeta, que deveriam se purificar primeiro para depois eles praticarem o culto. Aquilo era tudo muito vazio, e eles deviam também buscar a prática do bem e defender o direito dos oprimidos. Isso está ali no versículo 16 e 17, fala assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai as causas das viúvas. Eles deviam se preocupar com as coisas do cotidiano também. Depois disso, o Senhor convida o povo para uma conversa. Relembra que, por pior que fossem os seus pecados, o Senhor poderia purificar esses pecados. O Senhor poderia transformar esses pecados desde que houvesse arrependimento e mudança de vida no povo. Ele fala no versículo 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Ainda assim o povo teria oportunidade de mudança, de arrependimento, de purificação. Deus estava disposto a transformar a vida desse povo. A vontade de Deus para os pecadores não era de condená-los, não era simplesmente se livrar deles, não era de condená-los à perdição, mas a vontade de Deus era que eles se arrependessem e que eles tivessem vida, uma vida boa. Ele afirmou com todas as letras que ele não tem prazer na morte dos ímpios, mas que ele se alegra quando eles se desviam dos seus maus caminhos. Isso está escrito no livro do profeta Ezequiel, que viveu um pouco depois. Lá no capítulo 33, versículo 11, ele fala assim: diz-lhes tanto certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. E ele fala: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel, porque haveis de morrer, ó casa de Israel, se converta dos seus pecados, dos seus caminhos. É por isso que Deus convida esse povo e também nos convida todos os dias para que a gente possa estar refletindo como que a gente está vivendo, para que a gente possa estar refletindo o que a gente tem pensado, o que a gente tem feito, e saber que Deus ele deseja nos perdoar, Deus deseja nos purificar de toda injustiça, Deus deseja transformar o pecador para que ele tenha direito ao melhor
do que Deus tem para nos oferecer. Quando a gente volta para o texto, no final do texto, o Senhor promete muitas bênçãos ao seu povo se arrepender e passar a obedecê-lo. No versículo 19, fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é maravilhoso, isso é a promessa do Senhor. Mas nós devemos estar olhando para a nossa vida todos os dias e nós precisamos estar refletindo para sermos transformados pelo poder de Deus. E a pergunta é: será que eu e você temos sido cristãos verdadeiros ou meramente religiosos, seguindo uma formalidade, seguindo ritos? Será que eu tenho sido um praticante da palavra viva de Deus? Será que eu tenho desfrutado daquilo que de melhor Deus tem para mim, na minha caminhada, na minha trajetória? A gente tem que entender que caminhar com Deus é obedecer a sua palavra. E é a obediência da palavra do Senhor que vai nos trazer uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida em que reina a justiça, reina a abundância e que nós tenhamos aquela paz que excede todo entendimento. O povo de Israel, o povo do Reino do Norte, foi levado cativo pela Síria. E mais tarde o povo do Reino do Sul, de Judá, também teve esse mesmo destino pelas mãos dos babilônicos. Mas nós podemos viver uma vida diferente, nós podemos viver uma vida que honre, que agrade ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa direção, essa certeza, essa convicção de que precisamos buscá-lo todos os dias com integridade, com o coração quebrantado, com o espírito humilde e que nós possamos experimentar do melhor que Deus tem para nós. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Sacrifício remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se ver, é pela fé que vou viver, em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Trombeta ressoar, irei com ele me encontrar e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei.
Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Ó Deus, Tu és o nosso Deus, o Deus que tem olhado para nós com olhar de bondade, de misericórdia, o Deus que tem suprido as nossas necessidades, sejam elas quais for. Nós sentimos, ó Deus, a Tua boa mão a cuidar de nós. Continua nos abençoando, para que mais vezes tenhamos o privilégio e a oportunidade de estar Te adorando. Apresentamos a cada ouvinte. Continua, pois, com cada um. Oramos em nome de Jesus. Amém.